Perfeito. Ótimo. Então, ainda tem algumas pessoas entrando. Maravilha. Então, muito obrigada. Eu quero, sem delongas, né, agradecer mais uma vez, né, agora que está gravando, a presença do doutor Zé Martins Filho. Ele é professor emérito da Universidade de Campinas, né, e ele também da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ainda ele assessora o Ministério da Saúde na questão do aleitamento materno. Ele tem várias frentes, mais de 40 anos aí defendendo a amamentação, as nossas crianças, tem vários livros escritos, é um professor sempre presente, né, e quando alguém solicita algo para ele, ele não diz não. Mesmo debilitado, mesmo enfrentando algumas situações, mas ele está ali firme, dando exemplo para a gente. Eu quero passar a palavra para ele, né, o tema de hoje é um tema muito precioso, né, falando do desenvolvimento da criança, inclusive ele vai falar um pouquinho da questão da epigenética, né, dessa influência, tem um artigo novo, em inglês ainda, mas ele vai disponibilizar para a gente. Doutor Zé Martins, fique à vontade, e estamos aqui para ouvi-lo, professor. Então, muito obrigado pelo convite, né? Eu sempre participo das reuniões aí convidado por você, né? Você sempre me convida, eu vou aí bater um grande papo com as pessoas, e é muito agradável. Eu realmente estou num momento um pouco mais difícil, pessoal, né? De família, de saúde, etc. e tal, por isso que nem sempre tenho disponibilidade para fazer as palestras presenciais. Então, eu faço online. E a minha luta pelo aleitamento materno, quem me conhece de muito tempo, sabe que eu dediquei meus últimos 50 anos de vida profissional para trabalhar na nutrição infantil e no aleitamento materno. E trabalhei em vários lugares e fui assessor de tudo isso que você falou. Hoje não sou assessor de mais nada, né? Eu fui presidente da Academia Brasileira de Pediatria, sou da Sociedade Brasileira de Pediatria, sou professor titular de pediatria da Unicamp, reitor da Unicamp, mas hoje eu sou só médico pediatra e professor e que fico ensinando aleitamento materno. E eu sempre falo, desde os primeiros momentos em que eu comecei a trabalhar com aleitamento, o que significa realmente no mundo de hoje a luta por tentar mostrar que um bebê, um recém-nascido, um menino, uma menina que vem ao mundo, se beneficiam muito do contato com a família, com a mãe, com o leite, com o peito, do ponto de vista do desenvolvimento, né? Principalmente do desenvolvimento cognitivo, né? Os trabalhos antigos, eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu falava isso, um trabalho que a gente fazia, e dizia às pessoas, achavam, será que é isso mesmo? A gente falou, não, quem amamenta no peito tem mais chance de ter um QI melhor. Hoje os trabalhos mostram que realmente ajudam muito o desenvolvimento intelectual. E, evidentemente, na maior parte das vezes, a gente centrava, durante todos esses anos em que eu trabalhei, a luta em prol do aleitamento materno, tentando estimular as mães a amamentarem. E depois a gente começou novamente a estimular as pessoas que convivem com as mães, depois as famílias, depois as escolas, depois a sociedade, depois a justiça dando o direito para essa mulher amamentar, a licença maternidade, que nós lutamos tanto pela licença maternidade, etc. E a gente foi chegando à conclusão de que a questão da amamentação é muito mais ampla do que a gente imaginava. E todo mundo sempre, quando fala em aleitamento materno, pensa nesses benefícios específicos do aleitamento. Menos infecções, menos diarreia, menos doenças imunológicas, menos câncer de mama na mãe, etc, etc, etc. Agora, recentemente, depois de alguns trabalhos que a gente andou vendo, alguns que eu traduzi até para o português, aliás, eu pedi para a Edjane, por favor, se puder passar aqueles 3 vídeos naquela sequência, Edjane, para mim entender como é que o cérebro se desenvolve. Acho que as pessoas conhecem esse vídeo, mas eu queria conversar sobre eles. Você pode passar aquele primeiro vídeo, aí depois que você passar, me dá um tempinho que eu explico o que é, tá bom? Para debater com as pessoas. Tá, vamos ao primeiro vídeo. As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento.
Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Então, o que é esse... Bom, eu queria explicar aqui esses pequenos vídeos que vocês estão vendo, vocês já assistiram algum deles? Eles foram feitos em Harvard, depois eles foram trazidos para o Brasil, foram traduzidos, inclusive, pelo pessoal da USP, a gente usa muito isso, tanto na Unicamp como na USP, tudo, para mostrar essa fase inicial do desenvolvimento cerebral. Eu que falei muito sobre os primeiros 1000 dias, fiz várias conferências aí, televisão, etc., tem um livro e tal. Eu lembro que é nessa fase intraútero e depois as 40 semanas de gestação e mais mais o tempo que a criança fica 2 anos fora da mãe amamentando, que esse cérebro se desenvolve muito. E esse desenvolvimento cerebral, do ponto de vista neurológico, ele é fundamental. Nós vamos ver no outro vídeo seguinte que é inacreditável que a gente nasce, em média, com cerca de 100 bilhões de neurônios, e no final da vida a gente vai ficar só com 20%. A gente perde 80 bilhões de neurônios, uma coisa chamada poda neural. Por que é a poda neural? A poda neural é a diminuição dos neurônios que estão dentro do cérebro para neurônios que são estimulados por contato, por um afeto, por beijo, por carinho, por atenção, por amamentação, se desenvolverem e fazerem sinapses. E aquilo que não é usado vai desaparecendo, né? A tal ponto que você se dá conta de que é uma construção progressiva e que uma depende da outra. E que nesse período, quanto mais você consegue dar atenção, dar apego, dar carinho, juntar, perceber, mesmo intraútero. Eu falava muito nos primeiros 1000 dias, depois nós começamos a falar também nos primeiros 1100 dias, falando antes da gravidez, né? E o pai e a mãe também, antes de se engravidar, também tem muito a ver com essa evolução. E aí, quando você entende esse desenvolvimento cerebral, e aí você tira a área neurológica para a área psiquiátrica, psicológica e o sentimento, você começa a entender o que nós vamos querer discutir hoje. Uma coisa é você dizer assim, não, as pessoas que mamam ao peito, muito bem, têm realmente um QI melhor, elas têm menos infecções, a gente vê... Bom, aí vem alguns autores, que eu até vou depois deixar o nome deles para vocês, eles perguntam, e será que o aleitamento materno também tem a ver com o desenvolvimento psicossocial, independente da inteligência? O que nós chamamos de psicossocial? Afetividade, carinho, calma, tranquilidade, bondade, participação social, tendências humanitárias. Será que isso tem alguma coisa a ver? Ou é só uma coisa neurológica que os neurônios estão mexendo lá que você vai ser assim? E foi aquilo que Ediane já falou, a questão da epigenética, de quem é que está passando isso, como é que a mãe está passando para isso, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, é para entender mais ou menos o que é esse desenvolvimento cerebral. Qualquer coisa que acontece nesse período aí de formação neuronal é muito perigoso. Vamos ver o segundo vídeo agora, na sequência desse.
Uma arquitetura sólida do cérebro se forma por meio do jogo de ação e reação entre a criança e os adultos. Nesse jogo de desenvolvimento, os neurônios formam novas conexões no cérebro na medida em que a criança instintivamente faz carinhas, sons e gestos, e o adulto reage de maneira bem significativa e focada. Isso começa bem cedo na vida, quando um bebê tenta se expressar e o adulto interage, chamando a atenção do bebê para o seu rosto ou sua mão. A interação forma as bases da arquitetura cerebral, a partir da qual todo o desenvolvimento futuro será construído. O jogo de ação e reação ajuda a criar conexões por meio dos neurônios em todas as áreas do cérebro, estabelecendo as habilidades emocionais e cognitivas que as crianças precisam para viver. Por exemplo, as habilidades de linguagem e de alfabetização se formam quando o bebê vê um objeto e o adulto pronuncia o nome desse objeto. Isso cria conexões dentro do cérebro do bebê entre sons específicos e objetos correspondentes. Mais tarde, os adultos mostram às crianças que tais objetos e sons também podem ser representados por marcas em uma página. Com o apoio constante dos adultos, as crianças aprendem a decifrar a escrita e, então, a escrever. Cada etapa se constrói sobre a anterior. Assegurar que as crianças tenham cuidadores envolvidos no jogo de ação e reação desde os primeiros meses é promover a construção de uma base sólida no cérebro para toda a aprendizagem, o comportamento e a saúde pelo resto da vida. Então, esse vídeo já começa a entrar num campo que é muito importante. É que o bebê não existe sozinho. Ele é ele, a sua mãe e a sua família. Um bebê, se ficar sozinho num cantinho, sem nada, ele não sobrevive. Quando ele recebe estímulo, ele está se desenvolvendo. Quando ele recebe qualquer coisa, ele está fazendo uma interação. E ele está desenvolvendo uma área cerebral fundamental para ajudá-lo a se desenvolver. Não há trabalhos específicos sobre isso, mas muita gente já mostrou. Eu tive a oportunidade, numa época, num país da Europa, num país especial, quando eu trabalhei lá no Centro Nacional da Infância em Paris, num país de leste, que eu fui ver, creches em que as crianças ficavam deitadas, né? E as mães tinham que trabalhar e não tinha ninguém para pegar no colo quando choravam. E essas crianças começavam a ficar desesperadas quando elas choravam, elas faziam movimentos com as mãos para se atraírem, porque elas precisavam de acalento, de carinho, de atenção, precisavam de colo, né? Eu sempre falo isso, isso mostra que quando você precisa, não tem jeito, tem que colocar uma criança numa creche imediatamente, tem que ser uma boa creche, e a boa creche é aquela que ama, que pega no colo, que dá carinho, que dá atenção, que conversa, que estimula, que aumenta. Teoricamente, se você deixar uma criança num quarto escuro, fechada, sem luz nenhum, ela tem grande chance de fazer uma atrofia do nervo óptico. Se ela não escutar absolutamente nada, ela pode realmente perder a audição. Ela precisa disso, ela precisa desse estímulo. Isso é fundamental, e nós já sabíamos há muito tempo, para a questão do desenvolvimento das coisas que a gente sabe que são físicas, né? Audição, visão. Mas alguns autores agora começam a se preocupar um pouquinho mais. O que acontece quando há traumas durante a gravidez, que há traumas nos primeiros anos? O que é o tal do estresse tóxico? E mais, qual é o papel que joga no desenvolvimento da criança, não só o leite, o ato de amamentar, mas a função amamentar, a personalidade da amamentanda. Quem é a mãe que amamenta? Quem é a mãe que não amamenta? As mães que amamentam são as mesmas mães que não querem amamentar? As duas, elas se comportam iguais com bebês, mesmo querendo muito bem a eles? A mãe que amamenta muito bem um bebê, mas que não tem tempo de ficar com ele, mas é a mãe que não amamenta o bebê e pega ele no colo, faz muito carinho, etc. Tal. O que isso faz no psicossocial dessa criança? Como é que essa criança se desenvolve no sentido de medo, realização, segurança, capacidade de reagir no meio, entender as frustrações que o mundo traz? E esses trabalhos que estão na literatura são trabalhos, assim, alguns até contraditórios, né? Eles são muito sujeitos, às vezes, a discussões que as pessoas acham que tem variáveis que a gente ainda não conseguiu isolar, né? Uma pergunta que realmente eu faço muito, né? Depois eu ainda quero fazer o terceiro vídeo, é o que é que move o desejo de uma pessoa
amamentar seu filho para valer? Ou o que é que move uma pessoa a amamentar seu filho que não tem jeito, ela sabe que faz bem, mas não é aquilo que ela queria? O que é que acontece quando uma mãe realmente não consegue amamentar, não vence, não é culpa dela, às vezes tem problemas, e como é que fica a relação dela com esse bebê, ou de quem vai cuidar desse bebê, e como é que esse bebê vai se comportar para tentar ver a parte psicossocial dele? Essa é a discussão que hoje nós estamos fazendo, adiantando um pouquinho, para saber exatamente se tudo isso também tem a ver, né? Eu até tentei fazer um trabalho que ainda não consegui fazer, porque eu não tive gente suficiente, mas muito curioso entre fazer uma relação entre tempo de amamentação de avós versus tempo de amamentação das suas filhas com seus netos, para ver o que acontecia. E está quase pronto, eu não vou dizer ainda, mas é muito interessante o papel da vovó aí nessa linha. Vamos ver o terceiro vídeo agora. Esse é importante. Olha, pode me interromper a hora que quiserem, por favor, hein? Não tem problema, não. Aprender a lidar com o estresse é uma parte importante do desenvolvimento saudável. Quando vivenciamos a experiência do estresse, o sistema de resposta ao estresse é ativado, o corpo e o cérebro ficam em alerta. A adrenalina toma conta e os batimentos cardíacos aumentam, bem como os níveis de hormônios de estresse. Quando o estresse é aliviado em pouco tempo, ou a criança recebe apoio de um adulto acolhedor, a resposta ao estresse desacelera e o corpo rapidamente volta ao normal. Em situações severas, como abuso e negligência contínuos, ou quando não há um adulto acolhedor para amortecer os impactos do estresse, a resposta ao estresse continua ativada. Mesmo quando não há dano físico aparente, a falta prolongada de atendimento por parte dos adultos pode ativar o sistema de resposta ao estresse. A ativação constante de resposta ao estresse sobrecarrega os sistemas em desenvolvimento, como consequências sérias e duradouras para a criança. Isso é conhecido como estresse tóxico. Ao longo do tempo, ele resulta num sistema de resposta ao estresse permanentemente em alerta. Nas áreas do cérebro dedicadas à aprendizagem e ao raciocínio, as neuroconexões que formam a arquitetura do cérebro são mais fracas e em menor quantidade. A ciência mostra que a ativação prolongada dos hormônios de estresse na primeira infância pode reduzir o número de conexões neuronais nessas regiões importantes do cérebro, num período em que as crianças deveriam estar desenvolvendo conexões novas. O estresse tóxico pode ser evitado se assegurarmos que os ambientes em que as crianças crescem e se desenvolvem são acolhedores, estáveis e estimulantes. Bom, esse terceiro vídeo aí, acho que é muito conhecido de todos, entre esse conceito do estresse tóxico, né, precoce. O que é estresse? A definição de estresse. O estresse, né, se a gente quiser portuguesar. Bom, é uma reação corporal e psicológica que faz com que o organismo de uma pessoa, de um ser humano, de um mamífero, reaja a uma situação. Ou reaja para se defender, ou para atacar, ou para fugir, né? É por isso que, quando você recebe algum impacto negativo, você aumenta a frequência cardíaca, a taquicardia, midríase, aumenta a pupila, você fica mais agitado, os músculos ficam mais fortes, você pensa mais rápido, para você tentar se desvencilhar do que está acontecendo e entender o que está acontecendo. Isso aí é provocado por alguns hormônios. Um deles é a adrenal, né? A adrenalina que vem do córtex adrenal, lá na suprarrenal, o cortisol cerebral, né? Isso é eliminado de uma forma realmente a tomar posições sérias. E o que é mais interessante que os pesquisadores descobriram é que quando isso acontece intraútero, você pode ter lesões neuronais, você pode ter lesões de neurônios, lesões essas que não são recuperadas facilmente. E você pode até constatar isso através de ressonância. E que em muitos lugares do mundo, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas têm equipes multidisciplinares para trabalhar com essas crianças. Então, aquelas crianças que têm dificuldade escolar, que têm dificuldade de comportamento, de participar
Aí, quando você vai ver tudo o que aconteceu, dizendo, não, a escola que é ruim. Não, não é bem a escola. Veja o que aconteceu. Como é que foi essa história? Como é que foi essa gravidez? Como é que foi esse parto? Houve algum trauma? Aconteceu alguma coisa ruim na família? Etc, etc. Então, o estresse tóxico é algo que é um conceito já não tão novo, não é tão recente, mas há alguns anos, e em alguns lugares ele está sendo assim muito estudado, porque faz parte de você, quando tem uma criança com um problema, você começar a estudar e tentar ver o que pode ter acontecido. Eu vi recentemente um trabalho muito interessante, até estou tentando localizar, de uma psiquiatra norte-americana que ela mediu uma proteína chamada S100D, que é uma proteína que, teoricamente, quando você tem algum trauma craniano e tem hemorragia, etc., ela pode aumentar no sangue circulante. E ela percebeu que algumas crianças com sinais de estresse poderiam ter essa proteína aumentada, ou seja, como se tivesse tido uma lesão cerebral, o sofrimento intenso foi tão grande. Eu não tenho esse trabalho em mãos, mas me chegou como informação. Agora, tudo isso que nós mostramos rapidamente nesses 3 vídeos mostra o seguinte: desde o momento da concepção, desde o momento da intenção da gravidez de pai e mãe, tudo aquilo que os pais e as mães têm, é que a gente hoje dá ácido fólico para a mãe por causa da prevenção dos problemas de medula, a gente vê como é a saúde do pai, tá? Mas vamos supor, engravidou, aí você tem a sua gestação, e tem todos os problemas da gestação, com tudo isso que pode acontecer, porque esse estresse pode acontecer intraútero. Bom, depois você tem o nascimento. É por isso que a gente fala dos 1000 dias, é aquilo, né? 40 semanas de gestação, mais 2 anos, 365 vezes 2, dá os 2000 dias e um pouquinho de 2100. E aí vem a grande discussão que alguns autores começaram a publicar. Eu até falei com a Dijane e separei alguns artigos, eu vou mostrar para vocês. Tem um artigo aqui, da Grace Marks, da Iowa State University, está traduzido para o português, que ela fala que o aleitamento materno e seu impacto sobre o desenvolvimento psicossocial e emocional da criança. Comentários de um outro autor chamado Woodward Liberty Graney sobre a situação. E eles falam aqui que eu já comecei dizendo assim, né, nesse artigo. O aleitamento materno é recomendado em todo o mundo para a alimentação de bebês, embora as vantagens nutricionais e imunológicas do aleitamento materno já estejam bem documentadas, nós sabemos disso, não é isso que eu estou falando aqui, nem estou chovendo, vocês não precisam. Existem estudos hoje que precisam de consistências relativas aos benefícios psicossociais que são mais ambíguos. O que é benefício social ambíguo? Né? As formas pelo qual o aleitamento materno afeta o desenvolvimento psicossocial e emocional são difíceis de deslindar, nem sempre são unidirecionais, porque várias variáveis interferem, são determinadas no desenvolvimento psicossocial. Então, tem fator ambiental. Por exemplo, tem um trabalho que eu li, medindo mães amamentando de países ricos, com classe média alta, com características diferentes e tal, e o tempo que elas tinham de amamentação e a evolução dessas crianças na relação com a escola, etc. Depois eles compararam com países pobres, onde as mães amamentam menos por causa de trabalho, e as outras amamentavam mais porque não precisavam trabalhar, ou tinham leis que permitiam que elas trabalhassem, e medindo quais as diferenças. Só que aí entrava uma outra coisa. Além disso, quais são as personalidades dessas pessoas? Como é que essas mães e esses pais, principalmente, essas mães, elas atuam quando a amamentação? Ó, veja só, por exemplo, esse autor fala assim, ele sugere que os padrões de vocalização da mãe podem modular diferentemente a influência que o status nutricional da criança tem sobre o funcionamento cognitivo. Olha só o que ele está dizendo, que ele mediu assim, aquela mãe que, quando está alimentando o filho, fica, neném, olha que bonitinho, olha o aviãozinho, come aqui e tal. Pode ser muito diferente da mãe que fala, tá, fica comendo, não, dá certo. Ou seja, a vocalização de quem está dando a comida já está alterando isso. É uma coisa incrível. Agora, esses são trabalhos todos que têm que ser repetidos e vistos, porque tem variáveis aí que tem que ser medidas muito bem. Mas mostra como é que, além da questão neurológica, né, que a gente tem lá, a gente começa a perceber, e continuando ainda, Pollitt postulou que não só fatores ambientais, como estimulação vocal, têm um efeito direto e transformador sobre o desenvolvimento das crianças, como também o inverso é verdadeiro. Olha só, uma criança que já está com o desenvolvimento mais avançado, faz que a mãe estimule mais ela ainda e ela estimula mais.
Se o bebê é um bebê vivo, ativo, então parece que é uma reação da mãe que ela então começa a estimular mais, brinca mais, então, porque até ao contrário, se é um bebezinho que está retraído, um prematuro, meio pequeno, então, essa relação pode ser diferente. Para tentar entender isso, as variáveis têm que ser muito cuidadosas, né? Agora, outros autores, eles discutem também, e um desses autores eu estou tentando ver se eu faço isso aqui, tem um desafio de identificação dos efeitos do aleitamento materno sobre o desenvolvimento social e emocional de crianças pequenas. Esses artigos focalizam, estou vendo o depoimento desse médico, eles prestam atenção no apego da mãe com o bebê, o ajustamento social e o comportamental e o desenvolvimento cognitivo como indicador de desenvolvimento psicossocial. Discute práticas sociais que ajudarão a transformar em norma social comportamentos otimizados na amamentação. O que ele está dizendo? Se é verdade o que nós estamos dizendo, e que a vocalização, o pegar no colo, ou dar o peito, às vezes se não dá o peito, poder fazer outra coisa, dar uma mamadeira, mas ajudar, vocalizar, ninar, conversar, estimular, brincar, rolar, ter tempo para brincar com a criança, nós vamos ter que pensar seriamente que nós estamos trabalhando não só com uma questão biológica, mas uma questão psíquica e de epigenética, né? E uma genética funcionando por cima da situação do cuidado da criança. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes as pessoas não concordam comigo, né? E alguns autores falam. O aleitamento materno não é uma opção. Né? Ele é um comportamento atribuído às mães que têm que optar por ele, porque tem algumas mães que não conseguem, não por maldade, não porque não querem. O problema é assim. Altamente discutíveis, dezenas de trabalhos mostrando as dificuldades, às vezes, de algumas pessoas que não conseguem amamentar, até pelos seus problemas psicoemocionais, físicos, etc. Então. Agora, as mulheres que optam por amamentar seus bebês são diferentes das que optam pela mamadeira? Pergunto para vocês, o que vocês acham? Vamos lá, Diane, o que você acha? Eni. Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Repete, professor, a pergunta. Vou repetir. É que tem pessoas que estavam... As mulheres que optam por amamentar seus bebês são diferentes daquelas que optam pela mamadeira? Está sem som aqui. O Jaime, não? Quem está sem som? Quem que é esse colega aqui no meio? Gente, quem quiser falar, pode ativar o som, Tem que apertar o microfone, tá? Tem que ter som aqui. Está sem som. Tem que apertar o som aqui, ó. Tem alguém tentando falar, gente? É só ligar o som. Ele tá sem, você não ligou o som aqui, ó. Aperta esse botãozinho aqui, ó. Para falar comigo, tem que apertar o botão aqui, ó. Ah, agora deu. Todos os seres humanos são iguais e todos os seres humanos são diferentes, né? Claro. Realmente, os seres humanos são iguais porque nascem de uma maneira igual, tal, mas a maneira que são criados desde o seu nascimento e depois o que eles têm que fazer, inclusive, às vezes, o trabalho, tudo, né? Torna os indivíduos diferentes. Então, as mães que amamentam são diferentes, talvez, em primeiro lugar, porque elas têm condições, né? Mas nem todas as mães que tiveram condições, e nós sabemos bem disso, nem todas as mães tiveram condições amamentam, né? Mas é lógico que a primeira condição é ter possibilidade de amamentar. Então, as mães que amamentam ou são ou se tornam diferentes, né? Através do processo da amamentação, né? Muito bom. Eu acho que eu concordo plenamente com você, porque os autores que estudam isso falam exatamente isso. Eles pegaram assim cortes de mães de classe média alta que podiam ter condições de fazer opção sem problema e mães muito pobres que não tinham jeito, tinha que amamentar, senão não tinham que dar para o filho, né?
e mediram exatamente a intenção e a atitude delas e a maneira de lidar com as crianças. E é independente da questão social a atitude da mãe em relação ao seu filho no sentido de amamentação. Depende dessa questão dela poder ou não poder amamentar. Só que, quanto mais uma mãe amamenta participando ativamente da estimulação e vocalizando e tal, parece que isso tem uma vantagem, não só que cognitiva, de inteligência, de tal, mas também de afetividade familiar, apego e devolução do afeto da criança. É uma coisa muito interessante isso aí, né? Alguém ia falar alguma coisa? Então, ele começa dizendo o seguinte: as características das mães associadas ao aleitamento materno, tais como o nível educacional e emocional mais alto, em países ricos, como Canadá e Estados Unidos, não são universais. De fato, em países que dispõem de menos recursos, o aleitamento materno é mais comum entre as pobres, e desenvolvimento psicossocial influencia o desenvolvimento psicossocial. É necessário considerar o contexto cultural em cada caso. Ou seja, uma coisa é amamentar, outra coisa é o conceito cultural, outra coisa é a maneira como você enxerga a maternidade, né? Como você enxerga a maternização, como é que você enxerga a participação. Essa é uma coisa que realmente é muito interessante, né? Vamos continuar. Depois eu passo para vocês esse... fala. Martins, só uma coisa eu gostaria que você comentasse. E as amas de leite, hein? E quando as mulheres ricas não amamentavam, mas tinham amas de leite? Não, essa é a nossa grande luta, né? Já escrevemos sobre isso. O problema é o seguinte, eu estou cansado, você deve ter visto isso, né? De mães que chegam para a gente na clínica e falam: doutor, mandei aquela fulaninha embora lá, mas por que você mandou? Não, porque ela seduzia meu filho caiu, chamou ela de mãe, então eu mandei e botei outra. É verdade. Eu cansei de ver isso, ou seja, a própria mãe, ela passa para a babá o papel de amamentação, né? E essa mãe, eu não tenho isso no trabalho, mas é uma coisa interessante. E essa mãe que amamenta no lugar da outra, ela passa a ser a mãe verdadeira, inclusive com a sua cultura, né? Inclusive com a sua maneira de pensar, inclusive com a sua imunidade, né? É uma coisa muito interessante, né? É muito interessante, é um trabalho maravilhoso. Agora, você sabe, né, esse mundo que nós estamos vivendo, aquele não pode falar politicamente correto, né? Não se chama mais babá, né? Você ouviu essa expressão? Me deram uma bronca, porque eu perguntei para uma mãe se era uma babá, ela falou: não, ela é uma personal mother, ela me ajuda, não é babá, não chama babá. Ela vem aqui para dar banho na criança, botar na cama, pôr na amamentação e trocar, depois eu fico. Ou seja, o mundo está ficando dessa maneira. Mas essa da babá, que é muito comum nas classes mais altas, mas até participei agora, há uns 15 dias atrás, de um seminário sobre isso, eu vejo nas classes médias mais baixas, nas classes médias trabalhadoras, a babá-avó, né? A babá-avó, que as mães jovens vão trabalhar, e as avós é que cuidam dos bebês. Ficam o dia inteiro, dia e noite, trabalhando, educando e tal. Até fiz uma palestra no outro dia, falei: olha, o avô é maravilhoso, tem que amar. Não, mas é minha filha. Sim, mas a mãe não é você, a mãe é a sua filha. E elas funcionam. E isso também dá confusão na questão do desenvolvimento. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa que parece ser banal, mas quando você exerce a função de amamentar alguém, você está dando a sua vida para essa pessoa, o seu líquido, né? O seu líquido vivo, está dando sua alma, está dando sua cultura, está dando sua maneira de pensar, seu afeto, e como você mesmo gosta de falar, a epigenética funcionando profundamente através de quem está cuidando do bebê, né? É isso, né? E a paixão que a gente vê de muitas pessoas aí milionárias, ricas do passado, que eles tinham pelas pessoas que os cuidavam, né? Que as amamentaram, né? E porque era a mãe deles realmente. Agora, olha só que interessante. Esse vocês conhecem, o Pérez Camila, né? Um pesquisador famoso nessa área de aleitamento. Ele oferece uns exemplos de estudos nos quais o aleitamento materno está associado ao desenvolvimento motor mais avançado dos bebês. Bom, a gente fala, sim, porque a proteína, etc. Demonstrando pelas precocidades de certos marcos de desenvolvimento, como o ato de engatinhar,
sugeriu que o retardo do desenvolvimento de bebês desnutridos pode fazer com que a criança pareça ser muito nova e, portanto, induza menos estimulação por parte das mães e do ambiente doméstico. E, no entanto, evidências de que o desenvolvimento motor inicial está associado ao melhor desenvolvimento psicossocial de crianças bem nutridos não são realmente apresentados claramente nos artigos. Que ele fala o seguinte: baixo peso ou prematuros verdadeiros. Demoram a crescer, demoram a se desenvolver, engatinham mais devagar, sentam 7, 8 meses, 9 meses. Quando esse prematuro fica com uma mãe que é positivamente estimuladora, vocalmente estimuladora, brinca com ele e tal, e amamenta, ele tende a saltar a etapa e melhorar essa época de desenvolvimento dele, mesmo que ele seja prematuro. E ainda, um outro artigo do Lawrence, ele retoma o trabalho do Newton, que foi realizado há 40 anos, que havia uma discussão permanente dos desafios da realização da pesquisa sobre aleitamento materno. Era uma preocupação primária que a definição de aleitamento materno, qual seria? Ele faz a redução do estresse e do desconforto da criança e, portanto, seria de se esperar que desempenhar um papel importante no desenvolvimento social da criança, é o que consistiu a descrição das mães peruanas sobre o aleitamento. Vou resumir isso aqui, é o seguinte. O problema é que não era uma questão de você simplesmente melhorar as questões nutricionais e as questões de ganho de peso, sim do entorno, de como a criança reage com o ambiente, como é que olha para a mãe, como é que ele sorri, como é que ele responde, olho no olho, como é que a gente percebe aquela necessidade, pelo fato de estar nesse colo e pelo fato de ser amamentado. E ela olha muito mais para esse colo, para esse que está resultado. É uma visão que a gente não tinha até bem pouco tempo, né? Só para falar desse último artigo nessa linha, que depois eu quero comentar. Olha só. Seria de esperar que esse aleitamento e essa atitude da mãe se desempenhassem como um papel importante no desenvolvimento psicossocial da criança, o que é consistente com a descrição de mães peruanas sobre o aleitamento materno como forma de oferecer consolo, amor, segurança, comunicação à criança. Não é, então, necessário investigar que forma o aleitamento materno influencia características humanas mais difíceis de quantificar, a autoafirmação. Ele está dizendo que o problema que a gente sabia e que a gente falava isso há muito tempo sem saber por quê, lembra quando a gente falava, já me falava, tem que mamar de 3 em 3 horas, não sei lá. O bebê não mama porque tem fome. Às vezes ele tem fome, mas muitas vezes ele mama porque ele quer segurança. Ele quer ficar sugando a mãe. Ele quer ficar no peito da mãe. Ah, mas doutor, ele fica parado no meu peito aí meia hora, não tem que ainda. Essa semana ainda vi uma mãe assim. Mas doutor, ele fica aqui, eu preciso ir lá, fazer não sei o quê. Faz meia hora que ele está no meu peito. Eu falei, ele quer ficar no teu peito. Tira, ele começa a chorar. Ou seja, o aleitamento materno, ele é nutricional, claro, mas ele é afetivo fundamental, né? Do ponto de vista do desenvolvimento psíquico e das relações psicossociais, da segurança, do apego, do treinamento. Hein? Falou alguma coisa? Já achei que alguém perguntou. Agora, todos esses conceitos que eu estou dando para vocês, que, aliás, eu estou arrumando uma conferência que eu vou fazer lá em Santa Catarina, melhor com isso aqui, é inacreditável, porque isso é um desafio muito grande, né? Significa que a história de como é que nós vamos resolver o problema de banco de leite, né? O banco de leite, a gente vai usar o leite de uma outra pessoa e vamos dar na mamadeira, mas então o ideal seria que nessa mamadeira alguém pudesse dar também com esse tipo de atitude, né? Afetiva e com... Como faz isso, eu não sei, mas nós estamos avançando para entender o que está acontecendo isso. Agora, eles também falam o seguinte: a resposta à mãe da situação do aleitamento dessa maneira. A mãe que consegue fazer esse tipo de alimentação, de aleitamento, mantendo esse tipo de vocalização e faz um apego muito grande, né?
A diferença entre o apego, né, e o afeto, né? O apego é o que a mãe sente pelo bebê, e o afeto é o contrário. Bom, essa diferença, ela acaba também trazendo para a mãe uma sensação de bem-estar e de melhoria da sua situação emocional. Porque quando ela consegue interagir dessa maneira e esse bebê começa a se manifestar dessa maneira, ela também se sente bem. É uma mãe menos angustiada, menos sofrida. Amamentar é difícil, as mulheres sofrem porque amamentar é duro, fica ali 1, 2 anos, às vezes até pendurado e cuidando do bebê, é um esforço muito grande e tal, e cansa, as pessoas têm que trabalhar, têm que fazer sua vida, isso é terrível, eu sei que não é fácil, conheço com você milhares de mulheres que lutaram por isso. Agora, seria muito interessante a gente começar a trabalhar numa esfera agora que eu gosto bastante, que é a esfera psicobiológica, de entender essa coisa maravilhosa que é o binômio mãe-filha, o binômio criança, mãe, família, dentro de um aspecto psicodinâmico, né? Que é o que eles estão falando. Ou seja, amamentar, isso eu vou acrescentar nas minhas falas por aí, é uma forma de oferecer consolo, amor, segurança e comunicação, além de comida. É necessário investigar de que forma o aleitamento materno influencia características humanas mais difíceis de quantificação. Autoafirmação. Quem é mais alimentado e se sente mais autoafirmado? Quem é que mamou bastante aí? Jane, quanto tempo você mamou, Bajane? Olha, eu fui desmamado precocemente e minha mãe me deu leite de vaca e eu tive uma diarreia persistente, que depois um grande pediatra de São Paulo, o Margarido Filho, me curou dando um leite que era exatamente que depois eu descobri que era o leitelho, né? Quer dizer, um leite desengordurado e acidificado. Legal. Eu mamei no máximo, acho que uns 4 meses. Mamãe disse que acho que no máximo estourando 6 meses, ela não sabe precisar, mas ela entrou com mamadeira, né, mingau, e até 8 anos tomei mingau. E aí eu sublimei tudo isso, né, e hoje eu sou uma promotora, defensora, enfim, da amamentação, e a gente tem que, e abraçamos essa causa, abracei, né, meus filhos amamentaram, graças a Deus, até mais de 1 ano, e a gente vai levando isso adiante, essa bandeira, né? Então, eu pergunto isso até... Você ia falar já a mesma coisa? Você quer falar alguma Doutor coisa? José, Quem? doutor José Martins, Pois não, quem está falando? Oi, é Itamar. Itamar. Oi, Itamar. Como vai? Como é que está o Maranhão? Esse mês de agosto marca exatamente o nosso encontro lá em Manaus, em 80. Foi quando eu lhe assistia pela primeira vez, doutor Jaime também. Puxa vida. E de lá para cá, nunca mais eu soube o que foi não defender o aleitamento materno. E eu mamei 3 meses, primogênito, minha mãe com 3 meses descobriu que estava grávida, né? E naturalmente interrompeu assim brutalmente a amamentação. E eu acho que talvez por isso, agora eu acho que é de Jane, né? Ela deu esse exemplo, eu acho que por isso é que eu defendo o aleitamento materno hoje. Eu estou com minha netinha de 6 meses, 7 meses, vai fazer agora dia 16, e também está mamando praticamente ainda exclusivamente no peito, porque ela está sendo introduzida a alimentação, entendeu? Mas fico feliz de ver tanta gente empenhada nessa luta. Desculpe aí a interferência. Imagine, Itamar, é um prazer ouvir você. A sua imagem está... Põe um pouco mais para trás, que a tua imagem estava muito perto, assim, aí, tá ótimo, melhorou. Muito obrigado por ser... Eu tive aí em São Luís do Maranhão, acho que 2 meses atrás, lá numa reunião lá, conversamos um pouco. E aí? Quanto tempo você mamou no peito, Itamar? 3 meses.
Vou contar para eu vou falar para você. E o Jaime, quanto foi, Jaime? Martins, meus filhos, netos e agora bisneto, todos amamentados. Que bom, os meus também. Agora eu vou dizer para você uma coisa que... Você conhece o bisavô? Tem um aqui, viu? Parabéns. Eu vou contar uma coisa que você já sabe, mas vou contar para eles. Eu mamei 6 anos. Haja autoafirmação, hein? Minha mãe me amamentou 6 anos. Eu me lembro que eu já estava entrando no grupo escolar, ia lá mamar na minha mãe. E meu pai falava, esse menino é louco, tal. Era época, né? Aquela época, né? A minha mãe me amamentou. E eu conheço algumas pessoas que exageraram como eu, mas eu não me arrependo, não. Parece que me ajudou bastante. Mas, de toda maneira, eu estou falando isso numa situação de... Nós, aqui que estamos conversando, e que trabalhamos com aleitamento materno, a gente tem na mão uma situação muito interessante, né? Porque é uma área da vida, né? Da vida que a gente percebe a fundamental importância para o resto da existência. Quer dizer, você enfrentar a vida sem ter afeto, sem ter carinho, atenção, respeito, participação, é um sofrimento muito grande. O falecido o professor lá de pediatria de Brasília, lá, que foi presidente da Associação Brasileira de Pediatria, lá, como é que chamava? Não. Bom, ele tinha um livro chamado... Antônio Márcio, né? Quem? Antônio Márcio Lisboa, né? Márcio Lisboa. Ele tinha um livro chamado A Gênese da Violência na Infância. Não sei se vocês lembram desse livro dele. E depois, até quando eu escrevi o livro, eu usei muito esse livro dele como base também. Ele falava que o mundo que nós vivemos tão violento, essa coisa que está acontecendo nesse mundo, tem muito a ver com que a gente tem uma infância infeliz, como é que as pessoas são abandonadas, quando não tem carinho, não tem atenção, quando vivem na rua, quando são perseguidas, quando tem injustiça social, que não tem escola. E que nem tem amor, não tem nem mãe, nem tem afeto, às vezes. Hein? Falou algo? Tem alguém com o microfone ligado, por engano, ou deseja falar? Acho que o Jair está desligado do Jair. Tá. Bom, então, aí, continuando um pouquinho aí, porque nós já estamos com mais de 1 hora. Agora, uma coisa que me deixou bem intrigado é o seguinte, ó. Isso aqui é um resumo que eu fiz em português do artigo em inglês. No entanto, não é necessário investigar de que forma o aleitamento materno influencia características humanas mais difíceis de quantificar, tais como autoafirmação, maturidade social, autoconfiança. Esse autor, Lawrence, relata algumas medidas dos benefícios do aleitamento materno em relação a essas características. Exemplo, crianças amamentadas ao seio são mais cooperativas, têm menor probabilidade de abandonar a escola. Em estudos sobre desenvolvimento cognitivo, essas medidas ainda são limitadas. São necessários estudos adequadamente planejados que ofereçam a mesma riqueza das pesquisas observadas. Ou seja, eles foram medir o seguinte: incidência de aleitamento materno, tempo de escolaridade, época de abandono, e viram estatisticamente significativa. Quanto menos mama no peito, quanto menos, né, mais abandona a escola. Outro artigo, do Greiner, ele diz o seguinte, que as condições sociais necessárias para a promoção do aleitamento materno precisam ser estudadas. Ele acredita que é um lugar para uma campanha geral de informação para educar cada nova geração de mães. É necessária uma abordagem equilibrada, que isso é o que nós estamos fazendo, todos nós estamos aqui, que seja informativa quanto aos riscos de uma alimentação inferior ao ideal para o bebê. Não basta informar que o seio é melhor. Até pelo contrário. Para que as práticas de aleitamento materno melhorem, é preciso que haja apoio em todos os níveis, por meio do sistema jurídico, apoio do Código, a licença maternidade. Eu tive lá no Senado Federal, vocês lembram, quando eu era presidente da academia, fui lá no Senado falar sobre a licença maternidade e tal, não consegui nada, falei, mas ninguém mudou nada. A Sociedade Brasileira de Pediatria conseguiu aquele 1 ano, que foi maravilhoso, mas a gente queria prorrogar um pouco mais.
por meio de sistema jurídico, por exemplo, ao apoio ao código, por meio de centros de saúde que ensinem boas técnicas de alimentação a mães primíparas, leis de trabalhistas que promovam condições de trabalho consistentes com o aleitamento materno exclusivo. Nós criamos aqui em Campinas, muita gente sabe disso, e a Fiocruz foi a pioneira quando nós trabalhamos lá no Ministério, ela criou os bancos de leite, eu criei um banco de leite aqui. Eu consegui criar um banco de leite aqui em Campinas, na maternidade de Campinas. Eu nunca me esqueço de uma coisa que falaram, uma vez que eu estava numa reunião aí, ouvindo uma pessoa falar, disse assim, olha, o presidente foi na África e os africanos disseram que tem duas coisas que eles invejam no Brasil. Como é que eles conseguiram o pré-sal do petróleo e aquela liga de banco de leite humano que eles têm? Olha só, as duas coisas. Porque essa rede de banco de leite humano que a Fiocruz fez e que eu tive a honra de participar junto com ele lá quando estava no Ministério, que ele fez lá, eu trouxe ele como engenheiro de alimentos para trabalhar com a gente no Instituto Nacional de Alimentação e ele montou tudo isso, maravilhoso o trabalho dele. É fundamental. Agora, dentro dessa rede de banco de leite humano, a gente tem que aproveitar e está aproveitando para mostrar essa história do psicossocial, do nutricional, do cognitivo, do afeto da mãe, do direito de ser mãe, do direito de amamentar. Bom, outra coisa que ele fala que é atividades de intervenção que não trabalham de forma cooperativa para oferecer apoio em todos os níveis não tem sucesso. Eu cansei, olha, eu acho que o Jaime também, vocês também, Tamara, Dejane, a gente fala isso aí do Brasil inteiro. Amamentar é importante, amamente seu filho. Eu me lembro que eu criei uma vez um negocinho assim que eu botava no meu receituário, assim, ajude um pouco mais seu filho, amamente. Aí um monte de gente bateu em mim, brigou comigo, você quer, porque quem não amamenta não ajuda o filho. Não, não é isso que eu quero dizer, então o pessoal se resiste, né? Agora, esses artigos que eu resumi para vocês, eles mostram, assim, de uma maneira ainda necessariamente cuidadosa, que precisa ser bem estudada, evidências de que o aleitamento materno está associado a alguns componentes no desenvolvimento psicossocial, não há dúvida. Não é só porque deixa mais inteligente, porque tem menos infecção, porque tem menos diarreia, porque cresce. É porque eles se socializam mais, eles participam mais da existência. Essa coisa do afeto, do coitado, da amamentação, da focalização da mãe, do cuidado, etc. Os autores reconhecem também que há uma escassez de bons estudos e que persistem sérios desafios para a compreensão dos mecanismos pelos quais o aleitamento materno exerce influências. Pérez e Camila, que eu gosto muito, e Lawrence, concluem que os benefícios para o desenvolvimento psicossocial existem e devem ser considerados nas decisões políticas. E Woodward e Liberty reconhecem que não há evidências consistentes e que a promoção do aleitamento materno deve basear-se nas vantagens nutricionais e cognitivas. Essa conclusão é muito conservadora, não é só cognitiva e nutricional. Então, amigos, finalmente, depois de quase 45 minutos, vou terminando, eu aceitei o desafio da Edjane para fazer isso, ela sabe perfeitamente bem que quase que eu pude não fazer isso. Eu saí do hospital ontem, estava internado, fiquei lá 10 dias internado. Então, graças a Deus, eu estou aqui meio capenga, mas valeu a pena. Me sinto honrado de estar hoje com vocês aqui. Olha, alguns autores, como esse Woodward e Liberty, eu vou passar esses autores todos para vocês, tá? Apresentam evidências de benefício no curto prazo para a mãe, olha só, para a mãe, que melhorariam sua capacidade de oferecer estimulação e cuidados adequados. Essa estimulação traz benefícios para o bebê. Quais? Maior vivacidade, autorregulação da motricidade, menos choro. Ele diz o seguinte, que a mãe está feliz, aumentando tal, o bebê começa a chorar menos, vai se movimentar menos. Embora ainda haja... Embora haja poucas evidências de benefícios de longo prazo, o de curto prazo, assim como a inexistência de associações negativas, sugerem aparentemente que os formuladores de políticas podem incluir o aleitamento materno como uma das muitas... Oi? Como uma das muitas... Tem alguém falando alguma coisa aí? Tem alguém com o microfone ligado, gente? Por gentileza. Desligue.
aparentemente, os formuladores de políticas podem incluir o aleitamento materno como uma das muitas intervenções sociais para a promoção do desenvolvimento psicossocial saudável na primeira infância. Em todas as sociedades, há uma grande diversidade de potencial. Portanto, as políticas deveriam ser planejadas não apenas para reduzir o número de casos extremos de doença materna, de doença mental, perdão, mas também para ajudar as famílias na promoção do desenvolvimento psicossocial dos seus filhos. O aleitamento materno não é uma panaceia, não é uma panaceia. Mas a literatura sugere que bebês e crianças obtêm muito mais benefícios quando suas mães conseguem amamentá-los da melhor forma possível. E a sociedade deve encontrar formas de apoiar as mães para que a prática se torne universal. O que eu tentei mostrar para vocês nessas revisões? De alguns artigos que eu escrevi, um que eu estou escrevendo agora, um artigo que eu vou fazer, e uma aula que eu vou dar lá em Santa Catarina. Acho que você vai também em Santa Catarina, né, Jaime? Acho que naquela região. Exato. Eu vou dar uma aula lá sobre isso, mas um pouco diferente. O que eu estou querendo dizer? Nós ganhamos um trunfo. O nosso trunfo é o seguinte: não é que o leite humano é mágico e faz essas coisas todas. Ele é muito importante. Mas o que é mágico mesmo é o ser humano. É a mãe, é o filho, é a criança, é o que ela transforma, a hereditariedade, é a genética. Muito bem, gente. Eu gostaria de que vocês perguntassem, debatessem comigo, concordassem ou discordassem. É um desafio para a gente estudar esse negócio dessa maneira. Um grande abraço. Muito obrigado. Doutor Zé Martins, é uma alegria ter o doutor aqui. Tem uma pergunta, né, da Juliana. Ela pergunta se o aleitamento materno pode realmente prevenir o Alzheimer. Infelizmente, não tem nada disso, a gente não tem nada, infelizmente, né? O Alzheimer é uma doença muito complicada, né? Eu passo na minha família um problema gravíssimo com pessoas com Alzheimer, eu sei que é isso. Mas não tem nem, eu não conheço absolutamente nada em relação ao Alzheimer, sobre o aleitamento. Não sei se Jaime ou conhece alguma coisa, não tenho a mínima ideia. Não, absolutamente não. Infelizmente. Na realidade, eu também desconheço, mas assim, isso que o doutor trouxe, né, aqui para gente sobre a importância, né, do afeto, do olhar, do toque, né, desse estímulo, né, dessa criança, não somente o fato de amamentar, né, porque tem muitas mães que a gente, até na unidade de saúde, a gente vê amamentando e olhando para o celular, né, e não olha nos olhos da criança. Numa unidade de saúde que eu fui, lá no Paraguaçu, no grupo de apoio, tinha uma mãe, o bebê não fazia contato visual com ela, e ela amamentava. Só que o que ela fazia? Ela amamentava enquanto eu trabalhava em casa mesmo. E aí o bebê não olhava para ela. E aí eu conversei com ela, fiz, olha, você está amamentando, e ela ficava angustiada porque ela falava com ele, ele não olhava, olhava para o lado, né? E aí eu comecei a chamar pelo nome, pus o rosto perto, fui conversar com a criança, ela fez contato visual comigo, sorriu. Aí eu perguntei como é que era a amamentação, como é que ela fazia em casa. Ela falou, olha, eu trabalho, eu amamento, aí eu fico fazendo as coisas e amamentando. Aí eu sugeri para ela que ela tivesse um tempo e fazer justamente isso que o doutor Zé Martins trouxe, né? Essa questão mesmo da atitude da mãe durante a amamentação, né? Do olhar, do toque, né? De dedicar esse tempo mesmo de namorar o bebê, né? De estar estabelecendo esse vínculo, esse afeto, essa segurança afetiva. Aí ela começou a mudar, ela deu esse espaço, na hora que ela ia amamentar, ela dedicava esse momento para o bebê, e ela depois a reencontrei na formatura dos bebês, né, que é do aleitamento, e ela veio muito feliz dizer o quanto tinha tido sucesso, né, e que o bebê agora, ele reagia, olhava para ela, sorria, e isso deixou ela muito feliz. Então, às vezes, são coisas simples, né,
que não são tão, mas não são tão evidentes para as mães, os pais, né? Então, é muito importante essa questão do afeto, do vínculo, esses estudos que o doutor trouxe, né? E que vai disponibilizar para a gente, eu vou depois compartilhar, por isso que eu peço que vocês assinem a lista de presença, coloquem um e-mail, que a gente vai compartilhar os estudos e também os vídeos, tá bom, gente? Que estão no YouTube, mas a gente compartilha o link. Eu queria falar uma coisa, o Itamar está aqui até. Há umas semanas, o Itamar me mandou uma mensagem, lembra, Itamar? Falando que você falou que tinha visto uma mãe amamentando sempre com o celular ligado. Lembra disso? Foi você que me mandou, não foi? Então, e aí eu até aproveitei, eu não falei agora, porque é uma coisa inacreditável. O que nós estamos fazendo, eu sei que é meio chato isso, nós, na maternidade, no alojamento conjunto, a gente pede para tirar o celular enquanto a criança está amamentando. Não pode ficar com o celular. Eu sei que é chato, mas tem que tentar. Porque é inacreditável. 90% das mães ficam amamentando aqui. Eu sei que é autoritário, mas senão é uma coisa que tem. Agora, não é fácil. Outra coisa também aí entra, vocês viram que a China ontem, né, começou com a decisão de limitar o tempo de celular, né? Os celulares vão começar a chegar agora com tempo. Cada criança você regula quanto tempo ele vai ficar ligado. Isso vai acontecer. Pelo menos os chineses estão bolando isso. Senão não vamos conseguir resolver, né? Aquele nosso trabalho lá que eu fiz junto com a Cibele, lá do Chile, sobre o uso de células de luz azul e alterações de produção de adrenalina e de cortisol, é inacreditável. As crianças fazem uma crise de hipertensão arterial impressionante quando estão olhando aquelas figuras lá. E a mãe também. Está muito bem. Martins, Fala, mestre. olha, vendo você hoje aqui, é uma satisfação, mas é uma emoção. Nós Obrigado. sabemos que você não estava bem de saúde, mas Obrigado. você é um mérito teu, a recuperação, é a resiliência, né, como a gente costuma dizer. Mas olha, pode ter certeza que também os pensamentos positivos e até orações dos mais religiosos, dos seus amigos, acho que contribuíram. E olha, é uma alegria, como disse, uma satisfação e uma emoção você aqui firme e vamos em frente, vamos em frente. Obrigado, Jaime. Eu fico emocionada, sabe? Porque o professor José Martins, ele é incansável e ele até dá bronca quando alguém diz, ó, descansa um pouco, fica tranquilo. Aí ele fala assim, não, eu não posso descansar, né? Então ele tem uma urgência de militar, de contribuir, né, para a causa da amamentação, da primeiríssima infância, né? A questão do afeto, né? Ele escreveu aquele livro sobre terceirização de filhos, que é fantástico, né? O quanto a gente realmente terceiriza, né? Seja para uma tela, para uma pessoa, né? Ou em outras circunstâncias, né? Eu lembro quando ele contou a história de que foi uma cuidadora com um bebê, com a criança, né, para o consultório, e o doutor prescreveu um cachorro, né? Arruma um cachorro para essa criança, porque os pais ficavam ausentes, essa criança ficava esperando os pais, né? E sozinho, precisando de carinho, de afeto. E ele nada melhor do que um animal, né? Um cachorrinho para estar com essa criança. E aí a gente vê que precisamos de mais Zé Martins, né? Mais doutor Zé Martins no mundo, mais pessoas assim que traz não somente uma palestra, mas traz uma vida, né? Um coração que pulsa por essa causa, né? Não somente que pulsa, mas ele investe diante de tantas limitações, ele não se coloca como limitado. E isso nos incentiva, nos motiva, né? Nos faz ficar cada vez mais apaixonados por essa causa e ficamos animados, né? Porque não estamos sozinhos e eu agradeço a Deus pela sua vida, viu, querido? Obrigado. Eu quero agradecer, desculpem por me emocionar. Eu admiro muito o Jaime, muito.
admiro muito você, o seu trabalho. Eu não vou morrer logo. Eu vou continuar trabalhando. Obrigado. Tchau. Professor Jaime, Laura, todos vocês aí da região leste e pessoas fora da região leste que estiveram com a gente. Eu agradeço muito, doutor Zé Martins. Eu também estou emocionada aqui, muito feliz, né, de tê-lo aqui conosco. Doutor o Jaime também, muito obrigada. E obrigado por cada um que